Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, Senhor, graças a Deus, mais essa oportunidade de estarmos aqui na página da nossa igreja, Adsa Brasil Tapiratiba, para mais uma live neste domingo, hoje dia 12 de abril de 2020, 10 horas da manhã, de domingo de Páscoa, aleluia. E nós vamos estar aqui ministrando, compartilhando mais uma porção da palavra de Deus, amém? E na manhã de hoje nós vamos falar um pouco sobre a ressurreição de Cristo, amém? Sobre a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, aleluia, graças a Deus. E antes da gente ler a palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, eu já quero pedir a colaboração de todos vocês que nos ajude a anunciar o Evangelho. Vamos juntos, meus irmãos e minhas irmãs, está anunciando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta manhã, amém? Então, se você puder, compartilhe esta live no teu Facebook, marque alguma pessoa muito querida, amém? Ou pega o link desta live, publica em algum grupo do qual você faz parte, ou mande por mensagem privada. Vamos juntos proclamar as boas novas de salvação, aleluia. Então, como eu já disse, hoje nós queremos falar sobre a ressurreição. Jesus morreu, na sexta-feira à tarde, e foi sepultado também na sexta-feira à tarde, e no domingo ele começou a aparecer, e é o que a gente vai ver aqui no Evangelho. Ele começou a se manifestar ressurreto, amém? Glória a Deus. Por quê? Porque ele venceu a morte, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, Lucas capítulo 24, vamos ler a partir do versículo 13, e a gente vai lendo e já vamos refletindo, ok? Nós vamos estar lendo o Evangelho. Se você tem aí a sua Bíblia pertinho de você, pegue ela, vamos juntos, amém? Meditar na santa palavra de Deus, e com certeza essa palavra vai ser luz, vai ser vida para a tua vida. Essa palavra vai te vivificar, aleluia, vai transformar mais ainda você, aleluia, naquilo que Deus quer que você seja. Então, tenha esta fé na palavra de Deus, tenha fé no poder de Deus, e vamos junto então meditar na palavra do Senhor. Lucas capítulo 24. Quero já dar a paz do Senhor aqui para algumas pessoas que eu estou vendo. Ana Cláudia Dias, paz do Senhor, amada irmã Lourdinha também, a paz do Senhor, minha irmã, a todos que já estão aí, vamos ficar juntos, amém? Não saiam daí, vamos, aleluia, nos banquetear com a palavra do Senhor. Então, Lucas 24, a partir do versículo 13, diz assim, o texto, como eu já disse, fala da ressurreição de Cristo, amém? Aleluia. Hoje é celebrada a Páscoa, e o que é a Páscoa? É uma festa judaica, é uma festa que Deus mesmo instituiu para o povo de Israel para celebrar a libertação deles do Egito. Então, uma vez por ano, eles deveriam comemorar a saída deles do Egito. E o nome dessa festa de comemoração da saída do Egito é chamada de Páscoa, amém? E aí, no dia em que Jesus foi preso e tal, para ser morto, ele estava celebrando a Páscoa com seus discípulos. Só que ali ele instituiu a ceia, e no dia da Páscoa mesmo ele ressuscitou. E o Novo Testamento diz que Jesus é a nossa Páscoa. Então, nós cristãos, celebramos a Cristo, celebramos a sua ressurreição, porque isso sim que tem significado para a nossa vida, ok? Então, a nossa Páscoa é Cristo, amém?
Glória a Deus. Então vamos ler Lucas 24, 13. Hoje a gente vai falar sobre a ressurreição, o impacto da ressurreição na nossa vida, qual é o poder da ressurreição na nossa vida. Amém, pessoal? Então vamos lá. Lucas 24, 13 diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então, escute só, aqui é o fim da tarde do domingo que Jesus ressuscitou. Então, no fizinho da tarde daquele domingo que Jesus ressuscitou, domingo, como eu já disse, né, ele morreu na sexta-feira, foi sepultado na sexta-feira, passou o sábado, e aí no domingo ele ressuscitou. E no período que estava terminando, no horário que estava terminando a tarde do domingo, Jesus então, 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém e indo para uma aldeia que ficava ali alguns quilômetros, 17 quilômetros por aí de Jerusalém. E o Senhor então estava indo para esta aldeia. Aliás, os 2 discípulos estavam indo para essa aldeia. E no versículo 14 diz: E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Então, 2 discípulos saindo de Jerusalém, indo para Emaús, que era uma aldeia que ficava a uns 17 quilômetros de Jerusalém, eles iam conversando, discutindo sobre tudo o que havia sucedido, Como é que Judas poderia ter traído Jesus? Como é que Pedro poderia ter negado Jesus? Como é que todos eles abandonaram Jesus? E como foi terrível a prisão, o julgamento, a crucificação, e que agora Jesus estava morto, já fazia 3 dias. Então essa era a conversa deles naquela estrada de Jerusalém para Emaús. Versículo 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então eles estavam tão absorvidos pelos fatos dos últimos dias, desde a prisão, a crucificação, a morte de Jesus, que eles não paravam de falar, de discutir entre eles, um fazia pergunta por outro. Então, como é que Pedro pôde negar? Pedro disse que fosse preciso, ele até morreria. E como é que ele negou? Como é que você me explica isso? E ao outro dizia: e Judas, que, nossa, ele foi chamado de apóstolo, Jesus deu unção para ele expulsar demônio, para curar enfermo. Jesus ensinou tanta coisa a ele, a todos nós, do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão, e ele vai e vende. Aí o outro dizia, e outro dizia: nossa, e aqueles que na hora que viram os guardas todo mundo correu? Quem imaginou que todo mundo ia correr? Se todo mundo falou que nem Pedro, que se fosse preciso até morreria por ele, mas na hora que os guardas chegaram todo mundo correu. E aí eles iam assim, fazendo pergunta um para o outro, debatendo, discutindo os acontecimentos de tudo que havia sucedido, e sem eles perceberem, diz aí o versículo de número 15, que o mesmo Jesus, o mesmo que nasceu lá de Maria, em Belém,
Aleluia. O mesmo Jesus que foi batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. O mesmo Jesus que curou cego, surdo, mudo, paralítico, que ressuscitou mortos, que andou sobre as águas, que falou com o vento, com ondas, como quem fala com um menino, aquieta-te, cala-te. O mesmo Jesus que morreu na cruz há 3 dias, agora diz aí o versículo 15, aproximou-se deles. Eles estavam caminhando numa estrada de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús, e agora, no meio da conversa deles, aparece um transeunte, que não é um transeunte qualquer, um viajante qualquer, é o próprio Jesus, o mesmo Jesus. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então, olha que coisa incrível, Jesus ressurreto, aleluia, Jesus que aqui já tinha levantado dentre os mortos, vai ali caminhando com eles. Versículo 16, mas os olhos deles estavam como fechados. Os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Quer dizer, eles não reconheceram Jesus. Isso é o que realmente acontece com muitos que estão aí caminhando, andando de um lado para o outro, mas com a mente ocupada com as coisas que aconteceram no passado, com coisas que já mudaram o quadro daquilo que houve no passado, mas eles estão com a mente tão preocupada, tão voltada para o passado, que não conseguem enxergar nada no presente, na realidade do que está acontecendo à sua volta no presente. É assim que muita gente vive, irmãos e irmãs, sabe? Ocupados, a palavra preocupado quer dizer que está ocupado com uma coisa que não está existindo mais, ainda não existiu ou não está existindo, porque a sua mente está tão presa aos acontecimentos do passado, que coisas novas estão acontecendo no seu presente e elas não percebem, não enxergam. Foi exatamente isso que aconteceu com aqueles dois que estavam a caminho de Emaús. Eles estavam conversando sobre tudo o que havia sucedido, tudo o que aconteceu há 3 dias atrás. Jesus começa a caminhar com eles, e aqui o versículo 16 de Lucas 23 diz, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Os olhos deles estavam fechados, como que fechados. É isso que a preocupação faz, é isso que a ansiedade faz, ela tira os nossos olhos da realidade. E a gente vive vivendo em outro mundo, fora da realidade, vivendo uma mentira. Porque aquilo que aconteceu no passado pode nem estar existindo mais. Quer dizer, Jesus morreu, sim, mas Jesus não estava mais morto. Estava aqui do lado deles. Mas na cabeça deles, Jesus estava morto. Por quê? Porque a mente deles estava presa ao passado. E o tema da conversa deles era o que nós já lemos aqui. Era o que havia sucedido. Era tudo aquilo que havia acontecido no passado. E essa é a realidade de muita gente. Sabe? Vivem fantasiando, preocupados com acontecimentos do passado, e coisas novas estão acontecendo no seu presente e elas não conseguem enxergar nada de novo. E aí vivem
Porque se os fatos do passado foram frustrantes, elas vivem o presente com aquela frustração do passado. Quando tudo está sendo feito novo no seu presente e elas estão movidas, vivendo, existindo, entristecidas, frustradas, porque estão presas ao passado. Então, em nome de Jesus, deixa o Cristo ressurreto abrir os teus olhos nesta manhã. Aleluia, para que você possa se libertar desse passado, dos traumas, das frustrações, dos desgostos, das decepções, das falsas esperanças do seu passado que está amarrando, limitando a tua vida no presente. Amém? Prosseguindo, agora versículo 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estás triste? Então olha aqui o que o Senhor Jesus diz para ele. Que palavras são essas? Como que quase dizendo assim, por que vocês estão perdendo tempo com essa conversa aí? Sabe? É a mesma coisa que a pessoa pega um jornal antigo, aí lê ali uma notícia triste e fica triste ali chorando. Aquilo ali foi lá atrás, já passou. Hein? Está entendendo? Está entendendo? Então, se o jornal se ele estivesse, é como se ele estivesse com o jornal de sexta-feira à tarde, o Diário da Tarde de Jerusalém, aquele que dizia ser o Filho de Deus foi morto essa tarde na cruz. É como se ele estivesse ali com o jornal da sexta-feira e chorando. Olha aqui, ele foi morto mesmo, está aqui no jornal. Só que o jornal é de sexta-feira. Aleluia. No Diário do Céu, a notícia é, aleluia, ele ressuscitou. Quando as mulheres de manhã, nesse mesmo domingo de manhã, foram lá no sepulcro, onde Jesus havia sido sepultado, a pedra do sepulcro de 1,5 toneladas estava removida. Os guardas estavam estatalados lá com a visão, porque os anjos vieram, ali. E as mulheres chegaram lá para fazer alguns rituais com o corpo de Jesus, segundo a tradição judaica. E o que os anjos falaram para ela? Não está aqui. Ressuscitou. Hein? Por que buscais o vivente dentre os mortos? Elas foram ao sepulcro achando que o morto estava lá. Jesus morto. Aquele que morreu na sexta-feira na cruz estava lá, morto. E olha que ele havia dito muitas vezes, que ele seria morto, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas tem gente que, para entender, absorver, a mente é tão presa a tudo que é do passado que não consegue, aprender coisas novas, colocar coisas novas na mente, na cabeça. E aí lá foram aquelas mulheres, várias mulheres foram lá, Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras mulheres com elas, foram lá e o anjo disse: por que buscais o vivente dentre os mortos? Porque ele não está aqui, ressuscitou. Quer dizer, esses dois aqui no caminho de Emaús estavam lá com o jornal de sexta-feira, o Diário da Tarde de Jerusalém, morreu na cruz nessa tarde aquele que dizia ser o Filho de Deus. E ele chorando, triste, ele morrendo aqui no jornal, só que já era domingo. Ele estava lendo uma notícia de sexta-feira e discutindo ainda, mas como é que pode? Ele não era o Messias. Quer dizer, ele não
não sabiam nada de Isaías 53. Aleluia. Aí Jesus aparece ali, caminha com eles e continua a discussão deles, a tristeza deles, as frustrações deles com a notícia da sexta-feira, da morte. E aí Jesus pergunta para eles no versículo 17: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que está triste? Por que estás triste? Por quê? Essa é a palavra de Jesus para mim e para você também. Por que estamos tristes se Ele já ressuscitou? Aleluia! Por que estamos tristes? Se Ele já nos deu prova que o poder dele é maior do que o da morte. Porque assim como Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Ou seja, aqueles que estão em Cristo já passaram da morte para a vida. A morte não tem mais domínio. Por que está triste? Eles estavam tristes pelo Jesus morto, mas Jesus estava vivo ali ao lado deles. Aleluia! Aquele que venceu a morte estava vivo ali. E eles estavam tristes, lamentando. Que decepção, a gente colocou a nossa esperança nele, agora ele está morto. O que acontece, gente, é que muita gente só quer crer nas coisas do jeito que ela acha. Então eles achavam que Jesus estava morto ainda e estavam vivendo de acordo com aquilo que eles achavam. Então, o que acontece é que muita gente vive de acordo com o que acha, não com a verdade de Deus no seu coração, não com seus olhos iluminados pelo Evangelho de Cristo. E é por isso que muita gente é só tristeza, sabe? Estão sempre frustrados, sempre lamentando, sempre discutindo com Deus e com o mundo, as suas mágoas, os seus ressentimentos, as suas perdas, porque não tem ainda os olhos abertos pelo Evangelho da graça de Deus. O Evangelho ainda não entrou. Se a vida de alguém, sabe, é de tristeza em tristeza, é de lamentação em lamentação, é de frustração em frustração, nunca nada tá plenamente bom, nunca anda contentado com coisa alguma, mas está sempre, sabe, se arrastando, cheio de tristeza na vida. Meu irmão, minha irmã, aleluia! Quem vive assim ainda não abriu o coração para o Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Esses dois aqui estavam presos às coisas velhas, à morte. Jesus já havia ressuscitado, eles estavam presos às notícias velhas. Por isso estavam tristes. Você está entendendo? Você está entendendo? Por que tantas e tantas e tantas gente, a maioria esmagadora das pessoas neste mundo e até mesmo dentro das igrejas, eu digo isso que eu vivo há 36 anos dentro de igreja e sei muito bem que muitos ainda, aleluia, não tiveram os olhos iluminados pelo Evangelho da glória de Cristo. Por que eu digo isso? Porque só vivem assim, caminhando cheio de tristeza, cheio de frustração, cheio de decepções, cheio de mágoa, sabe? Com a mente presa no passado, às tragédias do passado, aos traumas do passado. Quando, aleluia, aleluia, Jesus está aqui vivo entre nós,
dizendo: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, preocupado, oprimido, e eu vos aliviarei. Então, se muitos vivem sem alívio na alma, vivem entristecidos o tempo todo, sobrecarregado, é porque ainda não atenderam ao convite de Jesus. Ainda não abriram o coração para o Evangelho. Não foram transformados em nada ainda pelo Evangelho. Tem gente que experimenta algumas mudanças, mas é mudança da religião, sabe? Antes não usava véu, agora está lá na denominação que obriga a usar véu, aí põe véu. Mas não é dessa mudança exterior que o Evangelho quer operar na nossa vida. Não é isso. Não é nada de religiosidade externa. Então alguns acham que são do Evangelho porque aprenderam alguns costumes na religião que passaram a frequentar. Antes não usava véu, agora eu uso véu. Antes eu não usava gravata interna, agora eu uso gravata interna, sabe? Antes eu não tinha cabelão, agora eu tenho um cabelão. E Evangelho mesmo ainda nada. Porque estão sempre entristecidos, sempre amargurados, sempre frustrado, sempre decepcionado, não tem nada de novo, é sempre a mesma vida velha no presente, sabe? Esses dois aqui no caminho de Emaús é a representação de muita gente que não entendeu nada da palavra do Evangelho. E Jesus chega a perguntar para eles: por que estáis tristes? Aí vamos ver o versículo 18 agora, de Lucas 23. E respondendo um cujo nome era Cleopas, então aqui agora aparece o nome de um daqueles dois que estavam a caminho de Emaús, chamado Cleopas, disse-lhe, o Cleopas disse para Jesus, que perguntou: por que vocês estão tristes? És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Quer dizer, quase que aborrecido com Jesus por não estar do mesmo jeito que eles. Quer dizer, o tom da resposta desse Cleopas aqui, que era um discípulo. Então veja que esse Cleopas aqui caminhou com Jesus, andou com Jesus, comeu com Jesus, ouviu Jesus ensinar o Evangelho e não aprendeu nada. Então veja como é a realidade. Tem gente que ouve e não entra nada. Por quê? Porque querem viver ainda com aquilo que acham. O que acham de Deus, o que acham da palavra de Deus, o que acham de Jesus. E não é desse jeito. A gente tem que crer em Jesus conforme está na Escritura e ponto. Para que a gente tenha os olhos do nosso coração iluminados pelo Evangelho. Oh, aleluia! Então o Cleopas, quase que aborrecido: vem cá, você é algum peregrino? Você não sabe de tudo que aconteceu em Jerusalém? Você não sabe de nada? Quer dizer, aqueles que estão presos ao passado, entristecidos pelas coisas do passado, têm essa mentalidade ainda, de que todo mundo tem que viver como eles, preso ao passado, entristecido pelas coisas do passado, ainda que as coisas que aconteceram no passado já mudou. Eles estavam tristes por causa da morte de Jesus, da humilhação de Jesus, das esperanças deles que foram frustradas, porque para eles Jesus tinha que, ser um Messias
vitorioso, que puxasse uma espada e acabasse com os romanos e livrasse Israel do jugo romano. Isso porque eles não entenderam Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor. E aí eles dizem, vem cá. Eles falando para Jesus, né, no versículo 18, você não sabe de nada das coisas que aconteceram em Jerusalém nesses últimos dias? Então, gente frustrada, se alguém não está frustrado como ele, quem está errado é quem não está frustrado como ele, porque ele tem razão de estar frustrado pelas coisas que aconteceram conforme ele não queria no passado. Aquilo que aconteceu da maneira como ele não queria que acontecesse no passado e que o deixou frustrado no presente, ele tem razão de estar sendo um frustrado. E aqueles que não estão frustrados como eles, para eles, esses estão errados. Olha o engano que muitos vivem. Olha a mentira em que muitos vivem. São pessoas tristes que têm raiva de quem não está triste como eles. Porque eles acham certo viver triste, viver frustrado, viver lamentando, sabe? Viver se arrastando no mundo. Quase que dando uma bronca em Jesus. Ué, você é um peregrino, você não sabe de nada que aconteceu nos últimos dias? Aí versículo 19. E ele lhes perguntou. Aí Jesus pergunta para esses dois, cujo nome de um deles nós já sabemos, Cleopas. E ele lhes perguntou, quais? Jesus também é irônico, né? Porque ele sabe todas as coisas. Quais? Ei, Jesus! Aleluia! Tem que ser irônico, é mesmo com gente tão tapada, né, irmão? Desculpa falar assim, mas é a realidade. É a pessoa tapada. Você sabe o que é uma pessoa tapada? Uma pessoa que não enxerga nada. Tem aquela coisa de cavalo assim, ó. Você já viu? Porque assim, aí não sabe o que está aqui pertinho do lado dele, aqui, ó, a 2 centímetros do olho dele, mas como ele tem uma tapa aqui assim, ele não consegue enxergar. Então é por isso que se fala, né, que existe pessoas tapadas. É tapada por quê? Porque tem uma coisa bloqueando a sua visão. E aí Jesus, né, sabendo disso, né, que eles não estão conseguindo enxergar ele está ali falando com eles, caminhando com eles, o mesmo Jesus de carne e osso está ali com eles. E eles continuam dando razão à tristeza deles e dizem para o Senhor, você não sabe do que aconteceu? Aí Jesus, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Olha aí, olha o assunto deles. Olha o que eles vinham discutindo no caminho. Olha o que ocupava a mente dele. A crucificação, os horrores da crucificação, a crueldade dos soldados, a injustiça dos principais sacerdotes, de entregar à morte
um inocente. Parece que estão até tendo razão, né, no que estão falando. E ele era um profeta, ele era poderoso em palavra, diante de Deus, diante do povo. E nós, versículo 21, esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Então, como eu disse, eles estavam ali tristes, frustrados, desesperançados. Por quê? Porque eles colocaram uma esperança falsa em Jesus. Como eu disse, eles queriam que Jesus viesse como um líder político, um Messias político, que tirasse César do poder e assumisse o poder de Israel, o poder político, econômico, que mudasse a vida social da nação, para que ninguém mais tivesse que cruzar com um soldado romano na rua, ninguém mais tivesse que pagar imposto para Roma. Então eles queriam mudança política. Só que Jesus não veio a princípio para isso. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Jesus não veio para fazer reforma política. Jesus veio para mudar o meu coração, o teu coração e o coração de todos os homens na face da terra. Ele veio fazer a obra de Deus, mas a obra de Deus não é feita na política. A obra de Deus é feita dentro de mim. A obra de Deus é feita dentro de você. Porque quando a obra de Deus é feita em mim, em você e em todo mundo, tudo muda. Aleluia! Porque todos passam a andar conforme, aleluia, a mudança de Deus na vida de cada um. Não adianta mudar político, mudar sistema de governo, mudar a moeda do país, não adianta mudar droga nenhuma, se o coração do homem ainda é o mesmo. Se o que sai do coração de cada um é o pecado. O que adianta mudar o político, o governante, se o que vai entrar lá é um corrupto também, é um perverso, é um tirano, porque não vive o Evangelho, não encarnou o Evangelho, não anda segundo os princípios do Evangelho. E eu fico admirado ainda como tem crente que diz que é de Jesus e está aí brigando por causa de política, achando que mudando o político vai mudar alguma coisa para a sua vida. Não vai mudar nada, aprenda isso. Jesus não veio para fazer reforma política, ele veio para mudar você, mudar a mim, mudar o homem, porque se o homem não for transformado pelo Evangelho da graça de Deus, não há mudança que aconteça neste mundo. Porque só o Evangelho tem esse poder de mudar o homem. E esses dois aqui estavam ali frustrados, tristes, lamentando, chorando. Por quê? Porque para eles Jesus tinha que libertar Israel dos romanos. Por isso que não houve mudança na vida deles. Por isso que tudo que Jesus falou, ensinou durante 3 anos e meio, esses 2 discípulos aqui, e nada foi a mesma coisa. Porque eles não estavam querendo crer em Jesus conforme Jesus dizia ser. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E as suas ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Só que como é que a gente vai conhecer a voz do nosso bom pastor, do nosso guia, do nosso Deus, se a gente quer que o nosso Deus faça coisa que não é propósito dele? Não é propósito dele. Nós temos que querer que Deus faça aquilo que é a vontade dele, conforme ele nos ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra,
como é feita no céu. Então seja feita a tua vontade. E aqui, com essas palavras desses dois aqui, a gente vê que eles não queriam a vontade de Deus. Eles queriam que Deus fizesse a vontade deles. E não que a vontade de Deus fosse feita na vida deles. Que era transformar eles em novas criaturas. Que era libertar eles do pecado. Então olha o que diz. E nós esperávamos, versículo 21, confira aí comigo. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Nós esperávamos. Olha a esperança dele. A esperança deles, quer dizer, eles caminharam com Jesus, ouviram Jesus ensinar tanta coisa maravilhosa. Mas eles queriam outra coisa. Eles não queriam nada do que Jesus falou. Eles não queriam nada do que Jesus fez. Eles queriam que Jesus libertasse Israel de Roma. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. E assim vive muito nos nossos dias. Muitos estão dentro da igreja. Mas tem que tirar o presidente e botar o outro. Não, coloca aquele outro, porque é o outro. A esperança está nisso aí. Em vez de colocar a sua esperança, aleluia, no Filho de Deus. Aleluia. Dizer como Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Dizer como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Aleluia, mas não. Estão sempre vivendo, querendo que Deus faça o que querem. Não querem que Deus cumpra a vontade soberana dele nas suas vidas. Não. Porque para esses tem que ser o que acham. Essa é a razão porque muita gente não frequenta a igreja. E essa é a razão porque muita gente que frequenta a igreja não tem a vida mudada, porque estão ali querendo que Deus faça as suas vontades, cumpra os seus caprichos. Que Deus seja do lado da sua ideologia política. E Deus não é isso. Jesus não veio ao mundo para isso. Jesus não morreu para atender o capricho de ninguém, para ficar do lado da ideologia política de ninguém. Aleluia. Ele veio para me salvar dos pecados. Ele veio para salvar você dos teus pecados, para que o pecado não tenha mais domínio na tua vida, para que o diabo não te oprima mais, para que você não ande mais nas trevas. Ele veio para lavar você de todo o pecado. Aleluia. Vamos continuar, irmãos. Vamos continuar. Nós estamos falando de Jesus ressuscitado. Tinha dois discípulos caminhando de Jerusalém para Emaús. Estavam ali tristes, discutindo, debatendo, preocupado com as coisas do passado, e Jesus aparece, começa a caminhar com ele, eles não enxergam Jesus, não percebem Jesus, não discernem que aquele transeunte que está caminhando ali com eles é Jesus. E Jesus pergunta por que vocês estão discutindo, que coisas são essas que vocês estão falando, por que estão tristes, eles ficam até quase que aborrecidos. O tal do Cleópas, você não sabe das coisas que aconteceu em Jerusalém? E Jesus diz quais? E aí eles dizem, porque crucificaram os nossos líderes, crucificaram aquele homem, Jesus Nazareno, que era poderoso em palavra, em obra, diante do povo, diante de Deus.
e condenaram ele à morte, e o crucificaram, a morte e a crucificação, a morte e a crucificação, e a ressurreição já tinha acontecido, e eles só sabiam falar em morte, em crucificação, em morte. Por quê? Porque não sabiam viver o presente, a realidade do presente. Essa é também a situação de muita gente no planeta agora. Estão aí desperdiçando as suas vidas com tristeza, com decepções, com desesperanças, porque não se libertam do passado para experimentar o novo de Deus no dia de hoje. Versículo 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Quer dizer, esses dois que no finzinho da tarde, daquele domingo que Jesus ressuscitou, tinha já tido a informação de que algumas pessoas haviam dito que ele ressuscitou, no caso aqui as mulheres que foram de madrugada lá no sepulcro, elas ouviram o anjo dizer: por que buscais o vivente dentre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. E elas foram correndo aonde estavam os homens trancados, a porta fechada, os discípulos, e contaram para ele. E esses dois estavam lá. Porque eles mesmos estão falando aqui. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive, que dizem que ele vive. Então eles já tinham tido a informação de que Jesus tinha ressuscitado, e foi anjos quem disse isso para as mulheres, e as mulheres contaram para eles, mas eles não conseguiram crer, não acreditaram no que as mulheres falaram. E eles dizem, né? E teve alguns do que estavam conosco que foram ao sepulcro, que foi Pedro e João. E João ainda correu mais do que Pedro, mas João chegou na entrada do túmulo, não entrou. Pedro veio depois e entrou e viu lá os lençóis no mesmo lugar, e o lenço que cobriu o Jesus dobrado, enrolado num canto. E eles voltaram para casa falando que realmente o túmulo estava vazio. E esses dois estavam lá e escutaram Pedro e João falar: nós fomos lá e o túmulo está vazio mesmo, conforme as mulheres falaram. Mas ainda assim eles não creram. Não creram. Então, muitas das vezes, tem pessoas que estão tristes aos traumas do passado, e no presente já receberam novas informações, palavras de que as coisas não é mais do jeito que eles estão achando, mas mesmo assim, sabe, parece que gostam do sofrimento, parece que a vida só é lícito viver a vida com ansiedade, com estresse, com preocupação, com perturbação. Quer dizer, são pessoas doentes. Porque se não tiver ansioso, estressado, preocupado, pensando nas tragédias que aconteceram, não é normal. Não é normal viver a vida feliz. É literalmente pessoas que não sabem ser felizes e têm raiva daqueles que são felizes. Você já conheceu alguém assim? Que são infelizes e tem raiva de quem é feliz?
Você já conheceu alguém assim na trajetória da tua vida? Então esses dois aqui já tinham o testemunho das mulheres, que ouviram da boca dos anjos. O Pedro e João foram lá, viram também o sepulcro vazio, chegaram lá, contaram para todos que estavam a portas trancadas no cenáculo, e eles não creram. E aí no versículo 25, aí Jesus, até a paciência de Deus tem limite. No versículo 25, Jesus diz assim: e ele lhes disse, Jesus falou com eles: ó nécios, ó nécios, ó nécios. O que é isso? Ó nécio. Ó tapados. É o que o Senhor está falando. Ó nécios, ó nécios. E tardo de coração para crer tudo que os profetas disseram. E tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Ó nécio, é como se Jesus estivesse falando: vocês têm um embotamento nos olhos. Vocês têm alguma coisa nos olhos de vocês que impede de enxergar a realidade da vida. Porque quem estava ali falando com eles era Jesus ressuscitado, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, a esperança de Israel, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não era qualquer um. E eles caminharam com esse mesmo Jesus durante tantos anos. Mas havia um embotamento nos olhos dele. E é isso que impede muita gente de enxergar a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a manifestação do poder da ressurreição. Porque enche a sua mente com tanta porcaria que ele não consegue enxergar mais nada de bom. Por isso que Jesus chama ele honestos e tardos de coração. O que é tardo de coração? Jesus está quase que dizendo: vocês são retardados, tardo de coração. Pessoas que têm dificuldade de ouvir e discernir, perceber aquilo que está ouvindo e crer naquilo. Sabe, são pessoas sem concentração, sem poder de, sabe, absorver uma informação nova. Tardos de coração, quer dizer, são lentas no raciocínio, no entendimento, desprovida de inteligência. Por isso que Jesus quase chega a dizer aqui: vocês são retardados. Ó tardos de coração, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas dizem. Além de tudo que Jesus falou durante 3 anos e meio caminhando com eles, além dele já estar ali em carne e osso, ressuscitado diante dele, Jesus ainda diz: e o que os profetas falaram. Ó tardos de coração para crer tudo que os profetas falaram. Vocês, além de tudo que eu já falei, já me manifestei, já operei, já fiz sinais como nenhum outro diante de vocês, ainda tem o testemunho dos profetas. Os profetas maiores, os profetas menores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, e aqueles outros que não são literários, como Elias, Eliseu, Samuel, Moisés, que é literário, Samuel também é literário, que também são profetas, que falaram sobre Jesus. Versículo 26. Porventura não convie que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Porventura não convinha? Quer dizer, as Escrituras já falavam do sofrimento, da morte de Jesus.
Quer dizer, além de tudo que aconteceu, havia a palavra dos profetas, as profecias, que foram ditas durante anos e anos o que aconteceria com o Messias. Então eles deviam ter o entendimento de que tudo aquilo haveria de acontecer conforme aconteceu com Jesus. Está lá no Salmo 22 e tantos outros salmos, o sofrimento do Messias, Isaías 53. E todos os profetas falaram disso. Aleluia! Até as palavras que Jesus falou na cruz foram exatamente conforme foi profetizado: Deus meu, por que me desamparaste? Está lá no Salmo 22, versículo 1. Voltando. Aleluia. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Versículo 27 agora. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quer dizer, aí Jesus começou a falar tudo de novo daquilo que estava na Escritura a seu respeito. Ou seja, a Escritura sempre apontou para Jesus. Jesus sempre foi o centro das Escrituras. Aleluia! A revelação da palavra de Deus é para apresentar ao mundo Jesus, porque Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o tema das Escrituras. E ele foi começando lá do Gênesis, olha aí, e começando por Moisés. Moisés é o autor do Gênesis, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Aqui, meus filhos, aqui, ó, em Gênesis, tá vendo? O pai prometeu que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, a semente da mulher que é eu. Está vendo aqui no livro de Êxodo, falando sobre o Cordeiro Pascual, que quem quisesse ser livre da morte tinha que passar o sangue do Cordeiro no umbral da porta. Eu sou esse Cordeiro Pascual, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está vendo aqui em Levítico falando de sacrifício expiatório, sacrifício pelo pecado, sacrifício pela culpa. Sou eu, o perfeito sacrifício pelo pecado de vocês, pela culpa de vocês. Está vendo aqui essa rocha aqui no livro de Números, que saiu água e saciou a sede de todos no deserto? Eu sou essa rocha eterna. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque eu sou a fonte de água viva. Eu sou a fonte daquele que clama. E aquele que beber da água que eu lhe der se tornará também uma fonte a jorrar para a vida eterna. Está vendo aqui Moisés falando do verdadeiro profeta? É de mim que ele estava falando. Que viria um profeta como ele, que a esse vocês deveriam ouvir. Então eu sou esse profeta. E foi. Estou mostrando ele dentro da Escritura. O renovo, o desejado de todas as nações, o sol da justiça, o servo sofredor, o Messias, o Filho do homem. Aleluia, aqui o quarto homem na fornalha. Está aqui, olha, tudo está aqui falando de mim. Seus tardos de coração, seus nécios. E chegaram, versículo 28, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declina o dia. E entrou para ficar com eles. Então, quando chegaram na aldeia, Jesus deu a entender que ia passar reto, não ia ficar ali naquela aldeia chamada Emaús. Mas eles constrangeram Jesus, sem saber ainda que era Jesus, a ficar com eles. Fica conosco, porque o dia já declina. E aí Jesus entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Então sentaram à mesa, Jesus pegou o pão, partiu, como sempre fizera, abençoou, partiu
E quando Jesus abençoou o pão, como sempre fez no meio deles, quando Jesus abençoou o pão e partiu, diz o versículo 31, e abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Aí nesse exato momento é que a escama cai dos olhos deles. Aquilo que estava embotando os olhos deles cai por terra, e eles percebem então que aqueles que estão ali abençoando o pão e partindo o pão é aquele mesmo Jesus que fez isso tantas e tantas vezes com ele. Aleluia! E diz a palavra que quando eles perceberam que era Jesus, Jesus desapareceu. E por que Jesus desapareceu? Porque eles tinham que aprender a crer sem ver. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eles tinham que aprender a viver a partir dali, que o justo vive pela fé e não por vista. Aleluia. O que é a fé? A fé é o firme fundamento daquilo que se espera. É a prova daquilo que não se vê. Então, eles tinham que viver com essa realidade, que sem precisar ver, mas crendo que Jesus era real e que tudo aquilo que a palavra de Deus falava de Jesus se cumpriu, e eles tinham que viver assim, pela fé. Aleluia. 32, já estou encerrando, tá, gente? Eles disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Quer dizer, eles já estavam sentindo algo diferente no caminho, quando Jesus falava com eles, quando Jesus, aleluia, falava da Escritura para eles. Havia um ardor, um fogo já queimando dentro do coração deles, mas eles ainda não conseguiram se entregar no caminho àqueles que falavam a Escritura para eles, mesmo, aleluia, eles sabendo que aquela voz não era a voz de qualquer um, porque aquela voz estava fazendo com que um fogo ardesse no coração deles. E 33, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 e os que estavam com ele. E na mesma hora retornaram para Jerusalém. Quer dizer, eles constrangeram Jesus a entrar na casa com ele, porque já era tarde, o dia já declinava, não era mais hora de ninguém estar na rua, ninguém estar caminhando. Mas depois da realidade de que Jesus ressuscitou, não tinha mais hora para não andar. Não tinha mais hora para não sair de casa. Na mesma hora eles voltaram para Jerusalém para contar a boa nova para os 11. Jesus ressuscitou. Essa é a mudança da ressurreição na vida dos que creem. Este é o poder da ressurreição. Não tem hora para falar de Jesus. Não tem hora para anunciar que Ele vive e vive para todo sempre. Não tem hora nenhuma capaz de deter aqueles que tiveram o encontro com Cristo ressuscitado, com aquele que venceu a morte e está vivo e vivo para todo sempre. Na mesma hora eles voltaram para Jerusalém. Você pode glorificar a Deus por isso, aleluia, por este poder da ressurreição de Cristo na vida daqueles que estiveram em encontro com Jesus. Você pode glorificar a Deus? Então dá um glória aí, que nós já estamos quase encerrando. Aleluia. Ressuscitou. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Aleluia. E já apareceu a Simão. Glória a Deus. Ressuscitou. Vou terminar com essa palavra por causa da hora, tá, meus irmãos, minhas irmãs? Ressuscitou. Coisa que nenhum outro fez até hoje. Todos que morreram estão sepultados. Ninguém venceu a morte por si mesmo. Ah, e Lázaro? Lázaro não ressuscitou, mas depois morreu de novo. Jesus ressuscitou e está vivo para sempre. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Ressuscitou. Ressuscitou. O meu Jesus ressuscitou.
aleluia, ressuscitou. E essa é a base da nossa fé. Aleluia. Assim como ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar para viver eternamente na glória de Deus. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primogênito dos mortos. Amém, irmão? Amém, irmã? Então que você tenha um dia abençoado. Que Jesus ressuscitado esteja aí, aleluia, incendiando o teu coração com a verdade da palavra de Deus. E acabe, através do poder da ressurreição, com as tuas frustrações de uma vez por toda, com as tuas tristezas de uma vez por toda, com as tuas ansiedades, as tuas preocupações, os teus traumas, que o poder da ressurreição de Cristo venha agora sobre você e dê fim, aleluia, aleluia, a todas as tristezas da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Nós vamos estar orando, amém? Vou, nesta oração, incluir aqui a nossa irmã Lourdinha, sua família. Amém? A irmã Lourdinha está desejando uma Páscoa, uma feliz Páscoa para todo mundo, para mim, para minha família. Obrigado, irmã Lourdinha, para você, para sua família também, para todo o povo de Deus, por todos que nos ouvem. Amém? Aleluia. Que vocês tenham um domingo de Páscoa maravilhoso aí com a família de vocês. José Estevão está orando a seu favor. Amém, orar pela mãe da Lúcia Mara Alarcon, que está com dengue, amém. José, vamos orar pela mãe da Lúcia, aleluia, pela Cristina, sua família, pela família do Josiel, pelo Luiz Carlos André, sua casa, amém. E lembrando, irmãos, hoje a nossa live é às 17 horas, ok? Tá? Porque às 18h30 a gente vai estar assistindo a live da nossa igreja sede, que é lá em Santa Amaro. Vamos estar assistindo o culto lá da nossa sede com o nosso pastor Galdino Júnior, amém? Então, às 17 horas, nós estaremos aqui, se Deus nos permitir, na página da nossa igreja, para fazer mais uma live, ok? Então, vamos orar. Querido Deus, querido Pai, quero te dar graça por esta palavra, por esta revelação que o Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou e agora o Senhor está vivo e vivo para sempre, e eu creio nisso. E que todos meus irmãos e minhas irmãs que têm me ouvido nesta manhã e que vão ouvir esta live, Senhor, que também eles possam crer. Que ninguém de nós, Senhor, seja nécio, tardo de coração, para crer no que os profetas disseram, para crer em tudo que está nas Sagradas Escrituras, Pai, mas que nós aprendamos de uma vez por todas a viver, a caminhar pela fé, em nome de Jesus. E não por vista, em nome de Jesus. Senhor, abençoe a minha irmã Lourdinha, sua família, abençoa o Josiel, a sua família, abençoa, Senhor, o Luiz Carlos André, sua casa, a Cristina e sua família, e a cada irmão, a cada irmã que nos assiste, e as suas famílias, respectivamente, vem estar abençoando o dia de hoje, que o poder da ressurreição de Cristo esteja sobre cada um e sobre cada família, meu Deus, em nome de Jesus. Que todos tenham, Senhor, ó Deus, a certeza de que o Senhor ressuscitou e por isso a nossa fé não é vã, aleluia, porque nós cremos num Deus vivo e não num Deus morto, em nome de Jesus. Pai, abençoe a mim, minha família, meus filhos, meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, meus cunhados, minhas cunhadas, toda a minha parentela, venha abençoar, Senhor, rica e abundantemente neste dia. Abençoa a tua igreja, Adissa Brasil, Tapiratiba. Abençoa, Senhor, ó Deus, o nosso ministério, Adissa Brasil. Senhor, abençoa, Pai, o nosso Brasil, a nossa nação. Aleluia. Ó Deus, e salve a nossa pátria. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que Deus continue falando ao teu coração. Eu fico, irmãos, extasiado. Eu fico aqui extasiado com a palavra de Deus, né? Assim, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Então, como ela corta aí, ela corta aqui também. Por isso eu sinto o poder da palavra. Por isso eu fico aqui extasiado. Amém? Porque, aleluia, a palavra de Deus também está operando em muito, dia a dia na minha vida. Graças a Deus por isso. Recebam a bênção. Que a graça do Cordeiro de Deus, que o amor do nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo
sejam convosco. Amém. Feliz Páscoa, pessoal.